Damos início ao programa No Controle, com Elis Ferraz. Você no controle da sua vida. Rádio Cloud Coaching. Olá, aqui é Elis Ferraz na Rádio Cloud Coaching, com o programa que vai te colocar no controle da sua vida, dos seus ganhos e resultados. Porque, afinal de contas, se você não estiver no controle da sua vida, me diz aí quem é que está. Chegamos a uma nova fase aqui do nosso programa. Serão episódios mais espontâneos de conteúdos extraídos de programas de mentoria que eu realizo aí 3 vezes por ano aproximadamente, apenas para um grupo seleto de empresários. E a proposta dos 4 próximos episódios é garantir que você aplique esses conteúdos nos seus negócios e você entenda definitivamente por quê. Por que mudar a mentalidade vai te dar mais velocidade para alcançar os seus objetivos, tá ok? Muito bem, no episódio de hoje eu quero abordar 2 temas importantes: Network e NetWeaver. Olha que interessante. O que tem a ver Network e NetWeaver, né? A gente está falando de comunicação, gente. E comunicação sempre tem tudo a ver. Eu acredito que foi Simon Sinek que até comentou que quando você não entende de pessoas, você não entende de negócios, você não entende de nada. Você precisa entender de pessoas. E a comunicação, o relacionamento, nada mais é do que uma evidência de como você se comunica com as pessoas. Eu costumo dizer, não sei se você já ouviu falar sobre essa expressão NetWeaver, mas eu costumo dizer que network é como se fosse um armazenamento e NetWeaver é um armazém. Só fazendo aqui um comparativo. Network é como se fosse uma loja de conveniência, enquanto NetWeaver é um restaurante. Network pode ser comparado a um mercado, aquele, sabe, mini mercado expresso, enquanto NetWeaver pode ser comparado a um grande hipermercado. Basicamente é isso, fazendo aqui um comparativo, uma brincadeira, porque o network é a sua rede de relacionamentos que você faz para negócios. Você vai lá, trata com as pessoas, você faz negócio com essas pessoas, enquanto NetWeaver nada mais é do que um relacionamento a longo prazo que você estabelece com as pessoas, que você nutre, não com o objetivo de fazer negócios, mas com o objetivo de tecer de fato uma teia sustentável, forte o suficiente para que em algum momento, quando você tenha que acionar qualquer uma dessas pessoas do seu relacionamento, elas venham. E que você pode indicar, que você pode ajudar, enfim. O NetWeaver é de fato uma rede de tecelão, né? Feita por um tecelão, onde você armazena e guarda essas pessoas de maneira bem apropriada, forte, para que elas possam contribuir. Bom, o que isso tem a ver com ganhos e resultados, se a gente for pensar dessa forma? Primeira coisa que eu gostaria de que você tivesse bastante atenção é que quando a gente fala de comunicação, quando a gente fala de rede de relacionamento, quando a gente fala de tudo isso, a gente precisa entender que isso não é para ser construído de maneira aleatória. Isso é para ser feito de maneira intencional. Gente, não é com interesse, mas é intencional. Você precisa entender que todas as vezes... Olha, isso serve para negócio, tá? Fazendo uma pequena pausa aqui. Eu até quero compartilhar com vocês algo que acontece assim naturalmente com os empresários, mas eles nem se dão conta disso. E já que você é mulher, empresária, profissional liberal, você está buscando seu sucesso, acredito que a primeira dica que eu posso dar para você hoje é o seguinte: olha, se você abrir o seu negócio porque você tem a intenção de não trabalhar para ninguém, ganhar seu próprio dinheiro e ter liberdade, parabéns. Você conseguiu tudo que você queria. Basicamente é isso, e é por isso que as pessoas abrem seus negócios. Mas as empresas que têm maior sucesso são as empresas que nascem pensando grande, com objetivos grandes. Basicamente é por isso que eu costumo dizer que você precisa ser intencional nas coisas que você faz. Se você abrir um negócio, você tem que imaginar e ver o seu negócio daqui a 10, 15, 20 anos, como ele vai ser grande. E a partir daqui você vai construir com aquela
bandeira na última montanha daquilo que você realmente quer conseguir, que você tem o objetivo que você quer conquistar. Então, ser intencional com uma rede de relacionamentos, ela de fato pode proporcionar para você infinitas oportunidades, ou seja, você tem um fundo de infinitas oportunidades quando você faz isso de maneira intencional. E uma outra coisa que eu gostaria que você levasse muito em consideração, então aqui ficam 2 pontos altamente relevantes para serem lembrados. O primeiro é, seja intencional na construção da sua rede de relacionamentos, seja network, seja NetWeaver. E o segundo ponto, muito relevante, é colocar pessoas na equação. Você já parou para pensar que são as pessoas que fazem tudo acontecer? Não existe empresa sem pessoas, não existem bons relacionamentos sem pessoas. Pessoas na equação, lembre-se disso. Bom, vamos lá. O que significa essa questão de ser intencional? Ser intencional é você fazer network e NetWeaver intencionalmente, não aleatoriamente, que é o que as pessoas fazem. Elas se lembram esporadicamente de mandar mensagem, de falar com pessoas. Eu vou te mostrar um jeito muito rápido de você aplicar isso e construir essa sua rede. O segundo ponto é colocar pessoas na equação, e isso é ter a certeza de que sem pessoas, gente, não há negócios, não existem empresas, não existe empreendedorismo. E se você não entende de pessoas, você não entende de negócio, empresas e vendas. Basicamente isso, ok? Bom, como é que isso, né? Como é que o network, o NetWeaver, de maneira intencional, ele beneficia ou não os negócios de uma empresa? Eu vou fazer uma observação aqui. Existe um dado que eu costumo apresentar às pessoas quando eu aplico, né, eu implemento dentro das empresas um mecanismo de alavancagem. Eu talvez nunca tenha contado isso para vocês, mas a minha especialidade é ser estratégica dentro das empresas, na área comercial, e eu acabo implementando nas empresas um mecanismo de alavancagem. Eu acredito que ele é único. Em Harvard diz que, pelo menos quando você tem uma ideia, três outras pessoas também tiveram a mesma ideia, mas normalmente só uma coloca em prática. Eu acho que eu sou uma delas. Bom, mas vamos fazer essa observação aqui. Quando você trabalha de maneira intencional e quando você entende que existem pessoas na equação, olha que interessante. Normalmente nos processos detratores, e isso é um dado real, ok? Que já obtive por ter participado de mais de 350 empresas aí, efetivamente, né, implementando o sistema, esse método de alavancagem. E aí o processo detrator diz o seguinte para mim, que na retenção, quando eu não faço isso de maneira intencional, essa minha comunicação, essa minha rede de relacionamentos, a minha retenção, na retenção de cliente, quando ele chega, eu tenho uma perda de 98% e apenas uma retenção de 2%. Na etapa 2, quando eu falo de conversão, eu tenho uma perda de 90% e 10% de conversão. E numa fase 3, onde eu deveria estar aumentando meus ganhos, né? Porque eu faço um reaproveitamento desses meus clientes que já entraram na minha base, eu tenho 97% de perda pelo simples fato de que existe uma ausência de estratégia pós-atendimento. Isto é o que eu digo que é o maior desperdício dentro das organizações. Com um detalhe bem importante, as recomendações, as indicações que uma empresa recebe, mesmo dentro de um processo detrator, ela tem apenas 20% de perda e 80% de retenção. Olha que interessante, porque uma recomendação significa que alguém que confia em você, ou alguém que experienciou aquilo que você oferece, faz, essa pessoa disse que poderia e deveria contratar você. Então, de fato, a retenção é muito maior. Mas o que chama atenção é que normalmente o relacionamento com o cliente ele não é criado de maneira intencional e por isso essas perdas são muito grandes. Por outro lado, no processo de alavancagem, só para você entender, a gente tem um alto aproveitamento, um aumento de ganhos e foco em resultados. Comunicação objetiva e clara, a gente já começa criando uma comunicação objetiva e clara que faz com que as pessoas
certas, ou seja, os leads de maior interesse entrem no seu negócio. Então, numa primeira fase, eu tenho só 8% de perda e 92% de retenção. Gente, antes eu tinha 2% de retenção. Eu troquei esse número praticamente, né? Agora eu tenho 92% de retenção. Numa fase 2 de taxa de conversão, eu tenho 30% de perda apenas e 10% de conversão. Olha que interessante, eu só tenho 30% de perda, desculpa. Eu tenho aqui 70% de conversão. E aí quando chega na fase 3, eu tenho um aumento de ganhos, um reaproveitamento com 10% de perda, 90% de reaproveitamento. E a minha taxa, quando eu recebo recomendação, olha quanto ela aumenta. Eu só tenho 5% de perda e 95% de retenção. É incrível como o poder do network, o NetWeaver, ele também age sobre a sua empresa. Mas qual é a grande questão aqui? O que faz com que este negócio muitas vezes tenha-se muitas perdas? Por que o empresário não consegue olhar os sistemas de network e o NetWeaver sendo aplicados dentro das suas organizações? Por uma questão de mentalidade. E aí a gente volta ao ponto do no controle e eu quero mostrar isso para vocês de uma maneira muito objetiva. O que você ainda não entende? Né? O que você ainda não entende em relação à mudança de mentalidade, essa necessidade de fato mudar a mentalidade para você ter maiores resultados? Normalmente, se você pudesse agora, nesse exato momento, olhar uma grande balança, certo? Você ia olhar de um lado resultado, efeito. De outro lado, ações, a causa. Então você tem causa e efeito. Normalmente as pessoas, por uma questão de uma mentalidade não muito evoluída, elas ficam olhando para o efeito, olhando para os resultados e dizendo: nossa, eu não quero esses resultados, eles são horríveis, eu odeio esses resultados, eles não são bons para a minha vida. Mas se elas simplesmente passassem a olhar para o lado certo, que seria: o que eu fiz, quais são as ações que promoveram esses resultados? Uma pessoa com uma mentalidade mais evoluída, né? Uma mentalidade consciente de que ela realmente tem total responsabilidade sobre todas as coisas, e eu não estou dizendo a culpa, tá? A responsabilidade, já tratamos isso em outros podcasts. Quando a pessoa realmente consegue enxergar isso, ela passa... Quando olhar para o efeito, quando olhar para o resultado, automaticamente ela diz: o que eu preciso fazer de diferente para que meus resultados mudem? E aí vale a pena compartilhar com você uma história que me chama muita atenção, que chama-se A Fazenda de Jazidas de Diamantes. E essa história me faz lembrar o quanto a gente deixa de olhar as coisas preciosas que temos dentro de uma empresa, dentro de um negócio, dentro da nossa própria vida, e a gente fica olhando para a grama do vizinho achando que está mais verde. Conta na história que um certo fazendeiro africano, ele tinha uma grande fazenda e ele ouviu muitas histórias sobre diamantes, jazidas de diamante e pessoas que estavam encontrando essas jazidas de diamante. E ele simplesmente, na primeira oportunidade que ele teve, ele foi viajar, buscar, vendeu a fazenda e saiu em busca. E depois de muitos anos, buscando, nunca tendo encontrado, esse homem desiludido pela vida se jogou no rio e morreu afogado. Mas olha que interessante, a pessoa que havia comprado a sua fazenda, num belo dia, andando pela fazenda e cuidando da terra, ela descobriu uma grande pedra. E quando ela mandou analisar essa pedra, ela descobriu que era um grande diamante muito valioso, que ficava perto de um córrego. E ali ela descobriu que havia uma grande jazida de diamante. Olha que interessante. Mas o mais legal dessa história, que me chama muito a atenção, é que a única coisa que aquele homem, aquele primeiro fazendeiro que vendeu a sua fazenda em busca de jazidas de diamante, ele nunca conseguiu realmente saber que haviam diamantes no seu próprio terreno, na sua própria fazenda, porque ele deixou de realmente saber e aprender o que era um diamante, qual era a forma de um diamante quando estava ainda na sua forma bruta, como era um diamante. E olha que interessante, muitas vezes a gente também não consegue enxergar isso dentro do nosso negócio. Quando a gente fala de network, NetWeaver, o que a gente está dizendo é que muitas vezes nós estamos sentados, sabe, em minas de diamante, e a gente não consegue perceber o quanto temos
oportunidades infinitas ao nosso redor simplesmente porque nos movimentamos. Para você ter uma ideia, hoje existem empresas que vivem 100%, absolutamente 100% de recomendação. Ela não faz propaganda, ela não faz absolutamente nada. Aliás, é uma multinacional americana. Eu tive a oportunidade de trabalhar nessa empresa há 20 anos atrás e eu sei que isso é verdade. Ela quase não investe nada em propaganda. As pessoas são treinadas e qualificadas para buscarem recomendação. Elas são treinadas e qualificadas para desenvolverem bons relacionamentos e a partir daí terem infinitas oportunidades. Muito bem. Para que você possa entender isso um pouco melhor, o quanto muitas vezes estamos sentados em jazidas de diamante, uma das coisas que impedem as pessoas, e voltando a essa questão de mentalidade, é a autoimagem. Você sabia disso? Você sabia que para a gente poder aprender a construir, ter essa habilidade de construir relacionamentos duradouros, a gente precisa ter uma autoimagem fortalecida e poderosa? E você sabe o que significa ter uma autoimagem fortalecida e poderosa? Significa alguns elementos, alguns itens de validação de uma autoimagem poderosa. O primeiro delas é uma pessoa que tem uma autoimagem fortalecida, ela sabe o que quer. A segunda é que ela sabe que pode. A terceira é que ela acredita que isto, qualquer objetivo que ela tenha, possa ser alcançado. O quarto, ela tem a certeza absoluta que ela consegue. E o quinto é que ela merece. Normalmente, pessoas com autoimagem poderosa também são nutridas e elas possuem crenças fortalecedoras poderosas. Existem 5 crenças, e eu já comentei isso nos outros podcasts aqui, né? Nos outros programas aqui da rádio, e eu já comentei que existem 5 crenças poderosas. A primeira é: tudo depende única e exclusivamente de você. A segunda: nada tem a ver com pessoas e circunstâncias. A terceira: todas as coisas foram as melhores coisas que aconteceram na sua vida. A quarta: o universo sempre conspira a seu favor. E a quinta: esteja sempre um nível acima, porque os problemas nunca serão resolvidos no mesmo nível em que foram criados. Muito bem. Mas existe uma coisa que faz com que essas pessoas, de verdade, elas tenham uma comunicação poderosa. Para que ela tenha uma comunicação poderosa externa, ela precisa aprender a ter uma comunicação poderosa interna. E essa comunicação, ela é validada em 5 passos. O passo número 1, primeiro, não generalize. Você só pode generalizar coisas que realmente sejam verdades absolutas, como, por exemplo, todos os seres vivos precisam de oxigênio. Mas quando você diz todos os homens são iguais, todas as mulheres são nervosas, quando você generaliza coisas que não são verdadeiras, você perde a oportunidade de especificar e identificar o problema ou desafio que você quer vencer. Muito bem. Então a primeira é: especifique, não generalize. A segunda é: e se fosse possível? É aqui que você abre a sua mente para a possibilidade. E se fosse possível, você abre a criatividade e começa a pensar em alternativas. A terceira é: quais são as ações que eu vou fazer para alcançar esse objetivo? A quarta é: quem ou o que podem me ajudar? E a quinta é uma conclusão muito interessante, porque ela diz: comparado a que esse problema é realmente grande ou não? E aí é que vem uma outra evidência que a gente precisa prestar bastante atenção. Por essas pessoas olharem apenas os resultados, elas investem energia no lugar errado. Sabia disso? Sabe por quê? Elas estão sempre olhando o resultado, então elas se comparam a outras pessoas. Elas não têm uma autoimagem poderosa, então elas, para compensar a autoimagem, elas estudam muito. Ficam até com obesidade mental. E é essa que é a grande questão. Eu não estou dizendo que você não tem que estudar, ok? Mas eu estou dizendo que quando você estuda muito para substituir a sua autoimagem, para fazer-se parecer inteligente, sábio demais, esse é o grande erro. Você primeiro precisa fortalecer a sua autoimagem e aí, concomitantemente, paralelamente, você vai ter a oportunidade de estudar muito e ser muito bom naquilo que você faz. Muito bem. Sabe o que você aprendeu hoje? A fazer uma coisa importante, porque agora vem a ação, N1, N2, N3.
Faça uma lista. N3, todas as pessoas frias. N2, todas as pessoas mornas no seu relacionamento. N1, todas as que estão quentes. Comece a aquecer. N3, transforma em N2. N2, transforma em N1. Bom, gente, como eu disse a vocês, vocês podem aumentar no mínimo 30% os ganhos da sua empresa, dos seus negócios, da sua vida, mas você pode sim ter uma infinidade de possibilidades, de oportunidades, se você aprender a desenvolver a sua autoimagem, se você aprender a gerar, a criar fontes infinitas de oportunidades através de relacionamento, seja network ou netweaver, ok? Torne-se um especialista, torne sua empresa especializada em realmente pegar recomendações, em realmente gerar relacionamentos, e você nunca mais terá problema de ganhos. Aliás, você terá ganhos infinitos. Pessoas compram de quem confiam. E é hora de você começar a desenvolver confiança para que essas pessoas estejam sempre a seu lado. Bom, aqui é Elis Ferraz, ok? Sinceramente, eu espero que tudo isso esteja lhe ajudando a andar em direção a rumo a no controle, principalmente a sua vida, ganhos e resultados, tá bom? Eu acredito que se você quer saber mais, se você quer descobrir como assumir ainda mais o controle da sua vida, dos seus ganhos, você pode sim me encontrar nas redes sociais, no Instagram, @Elis_Ferraz ou Elis_Ferraz_, ok? Elis com S. Ou no canal do YouTube Elis Ferraz. E por hoje é só, pessoal. Aqui é Elis Ferraz, estamos juntas e misturadas nessa jornada de mãos dadas rumo ao No Controle. Final do programa No Controle com Elis Ferraz. Você no controle da sua vida. Rádio Cloud Coaching. Ouça No Controle com Elis Ferraz. Você no controle da sua vida. Sempre às quartas-feiras, às 14h, com reprise na quinta às 17 horas e na sexta às 9 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.